Olá, este é o nosso terceiro vídeo do quarto módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, iremos entender quais os componentes que fazem parte de um roteador. Como dito anteriormente, um roteador de pacotes é um elemento de rede responsável pelo encaminhamento de pacotes, encaminhamento dos pacotes recebidos na rede. Em geral, o roteador ele é localizado no núcleo da rede. Ele é um dispositivo que ele possui diversas interfaces de entrada de dados e cabe a ele tomar a decisão para qual interface de saída um dado pacote ele pode ser encaminhado. Um roteador, ele, de certo modo, ele é uma função que pode ser implementado em qualquer dispositivo computacional, seja um computador de propósito geral, como um desktop, ou um dispositivo de propósito específico, que é denominado normalmente como appliance, certo? Desta forma, que é necessário para que tenha o processo de roteamento é o que? É um dispositivo com diversas interfaces de rede e algum mecanismo de roteamento que vai justamente fazer o processo de recebimento do pacote, verificação da rota adequada e o correto repasse para a interface de saída. Em linhas gerais, a arquitetura de um roteador ele é composto por basicamente 4 componentes, que são as portas de entrada, o elemento de comutação, o processador de roteamento e, por fim, a porta de saída. Sendo que o fluxo ele flui vindo para as portas de entrada, é feito um processamento com o processador de roteamento, é selecionado através do elemento de comutação a porta de saída e esse dado ele é encaminhado para a porta de saída onde vai ser transmitido. É comum que tanto as portas de saída quanto as portas de entrada não haja uma diferenciação nos equipamentos de rede. Em outras palavras, fisicamente, ao olho nu, nós temos basicamente a mesma entrada. E aí, normalmente a mesma entrada. E aí, por exemplo, um tipo de entrada comumente utilizada é a entrada chamada de RJ45, que é justamente a entrada da rede Ethernet, por exemplo. Então, que é o cabo de par trançado. Então, é um tipo de interface de comunicação. E aí não há uma diferenciação entre, pelo menos do ponto de vista visual, de interface de entrada e saída. Ao plugar, ao mesmo tempo que o dado pode entrar como uma entrada, ele também pode sair, caso seja um encaminhamento para uma outra rede a partir daquela porta. E aí, ao destrinchar esses componentes apresentados, a gente tem o seguinte cenário. A porta de entrada, ela é dividida basicamente em 3 elementos: a terminação de linha, a parte de processamento de enlace e a consulta e repasse dos pacotes. Onde nessa interface de entrada, nessa porta de entrada, o que vai acontecer é o desencapsulamento dos pacotes, ou seja, chega o pacote, uma sequência de bits, aquilo é composto num quadro, ao desencapsulamento da camada de enlace, para que pudesse ser analisado o pacote a nível de camada de rede. Feito isso, é realizada uma consulta e aí, dependendo da versão do roteador, uma cópia da tabela de roteamento pode ser armazenada para cada uma das portas de entrada. Isso é interessante para a otimização do processo de roteamento. Caso isso ocorra, é realizada a consulta
e eventualmente esse dado já é passado para o elemento de comutação, que vai eventualmente já repassar para a porta de saída adequada. Se por outro lado o roteador ele não tenha essa cópia da tabela de roteamento, ou mesmo essa fila de saída esteja muito saturada, é passado para o mecanismo, o processador de roteamento para fazer análise do pacote, certo? Em relação ao elemento de comutação, o objetivo básico é ele fazer a ligação entre a origem, a porta de entrada e a porta de saída, encaminhando o dado da entrada até a saída, para que esse possa, por sua vez, fazer esse processo de comunicação. E aí, para esse caso, existem basicamente 3 formas de comutação, que são a comutação por memória, a comutação por um barramento e a comutação por uma rede de interconexão. Sendo que a comutação por memória, ele faz uso, de fato, da memória do roteador, para que o dado ele seja armazenado em um dado ponto dessa memória, um dado endereço da memória, e essa memória, esse dado eventualmente seja lido para a porta de saída. Uma segunda forma é você ter um barramento físico, onde o dado de todas as portas serão lançados nesse barramento, e aí eventualmente esse barramento ele é lido através das portas de saída, que cada porta vai ter toda vez que o dado cair nesse barramento vai ter um identificador da porta de saída, e apenas a porta de saída destino vai ler de fato esse dado. O grande problema desse barramento é a questão de arbitragem desse barramento. Se eu tiver várias portas de entrada querendo transmitir um dado momento, vai haver eventualmente um gargalo ali, porque eu só vou conseguir utilizar em um dado momento uma única comunicação aí. Por sua vez, por fim, nós temos a ideia da rede de interconexão, onde a ideia de, ao invés de nós termos um único barramento, nós teríamos um esquema de uma malha nesse meu roteador, onde eu teria a interconexão das várias portas de entrada com as várias portas de saída. E aí toda vez que fosse haver uma comunicação, seria criado uma espécie de um circuito virtual ali, onde eu interconectaria uma dada entrada a uma dada saída. O grande benefício disso aqui é a questão de você não ter problema de conflito, de ocupação do canal, porque você conseguiria fechar todos os tipos, por exemplo, o A com esse canal, essa porta de saída, o B poderia ser, por exemplo, assim, e assim sucessivamente. Então você não tem esse problema de utilização do mesmo recurso. Obviamente, se eu tiver 2 portas de entrada que vão encaminhar para a mesma porta de saída, aí sim realmente vai ter que ter algum tipo de arbitragem, mas se forem para portas distintas, a gente não tem esse problema. Esse tipo de estrutura, tanto de interconexão quanto de barramento, ele lembra alguns elementos, alguns dispositivos de rede conhecidos, onde o barramento ele lembra muito o hub, enquanto que a rede de interconexão lembra o switch. Porém, o que é que diferencia? O que é que vai diferenciar um roteador de um switch e de um hub? É o seguinte: o roteador ele chega a trabalhar na camada 3, ele olha os pacotes a nível de endereços IP. O switch ele só olha a nível de camada de enlace, só olha os endereços MAC. Enquanto que o hub ele só trabalha a nível de camada física. Então ele basicamente é um chamado repetidor. Ele pega um dado de uma entrada e manda para a saída. Então é essa a diferença. Do ponto de vista interno, eles têm essa semelhança aqui em como estão estruturados. Por fim, o dado, depois de ele ter passado pelo elemento de comutação e ter sido encaminhado para uma dada saída, esse dado ele vai ser armazenado numa fila de saída, num buffer de saída, para que ele possa
aguardar a sua vez durante a transmissão. E aí a gente tem um processo inverso da porta de entrada. Enquanto que na porta de entrada a gente teve o desencapsulamento, aqui na porta de saída a gente vai ter o encapsulamento. Então cada porta aqui vai colocar o pacote IP dentro de um quadro de enlace, onde vai ser colocado o endereço MAC dessa interface, da interface de saída, para o devido encaminhamento. E aí faz o processo de encapsulamento e terminação de linha, que é o processo efetivo de acesso ao meio e de transmissão do pacote na rede. Em relação à questão de... Um outro ponto que leva a gente a pensar é quais são os tipos de... Onde é que pode ocorrer fila? A gente tem alguns locais que estão ali associados, como por exemplo a carga de tráfego, ou seja, a quantidade de dados que estão chegando. Você pode estar chegando numa carga de tráfego maior do que o nó é capaz de processar, a porta de entrada é capaz de processar. A velocidade do elemento de comutação, ou seja, o tempo que leva para transmitir um dado da interface de entrada, da porta de entrada para a porta de saída. Então, se eu tiver chegando mais dados do que o comutador ele consegue processar, então vai gerar uma fila. E a taxa de linha, que é a taxa de escrever os dados efetivamente no meio, seja meio cabeado ou meio sem fio. Então, nós podemos ter o quê? A disputa por diversas portas de saída. Então, poderíamos ter eventualmente, eu tenho várias portas de entrada que precisam utilizar a mesma porta de saída. Então, teria essa disputa. E aí, eventualmente, eu vou gerar essa fila aqui. Se eu também tenho, por exemplo, o elemento de comutação, ele está fazendo o processamento de mais pacotes do que ele é capaz de processar, eu também vou ter esse problema aí de geração de fila. E é justamente essas várias filas internas que vão efetivamente gerar um crescimento da fila desse roteador e eventualmente um descarte do pacote. Basta que uma dessas filas aqui não tenha a capacidade máxima de receber mais pacotes do que a fila existente. Então eventualmente vai chegar no limite e é descartado.